Um novo surto de gripe preocupa o mundo. Se você acompanha o noticiário, já ouviu falar do coronavírus, que apareceu recentemente na China. Meu nome é Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é esse coronavírus, quais são seus sintomas e, é claro, os riscos apontados pelos médicos. Começando então pelo básico. O que é o vírus? Ele foi batizado com o código 2019 NCOV. Normalmente, os vírus ganham esse tipo de nome no início e depois passam a ser conhecido pelas pessoas por um apelido mais popular, tipo gripe suína ou gripe aviária. Esse novo vírus causa febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar, ou seja, nada muito diferente de uma gripe forte. Essa infecção pode causar desde um resfriado comum até mesmo a morte. Amostras coletadas de pacientes indicam que a doença é causada por um coronavírus. Ele forma uma ampla família de vírus, mas antes só 6 deles infectavam humanos, agora são 7. Grande parte do temor atual, aliás, vem de outro coronavírus, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS. Ela surgiu em 2002 e matou quase 10% das mais de 8.000 pessoas que foram infectadas. Mas especialistas afirmam que o mundo hoje está muito mais bem preparado para enfrentar esse tipo de doença. Segundo eles, o novo coronavírus não é tão agressivo quanto aquele de 2002, pelo menos por enquanto. Tanto pelo que cientistas sabem até agora sobre o vírus, quanto pela possibilidade de mutações que esse vírus pode sofrer no futuro. Para Jonathan Ball, que é um virologista da Universidade de Nottingham, qualquer vírus que chegue aos humanos pela primeira vez deve ser motivo de preocupação, afinal ele superou uma grande barreira. Segundo ele, uma vez dentro de uma célula humana e se replicando, o vírus pode passar a sofrer diversas mutações. Isso facilita sua disseminação e faz com que ele fique até mais perigoso, por exemplo. Mas de onde surgiu esse vírus? Primeiro, a gente tem que saber que novos vírus são descobertos a todo momento. Parte deles vive em outras espécies e geralmente ficam ali despercebidos até passarem a infectar humanos e assim a chamar a atenção. A SARS, por exemplo, partiu de um animal selvagem conhecido como civeta, que é um parente do guaxinim e é uma iguaria na China. Já a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida pela sigla MERS, geralmente pula de dromedários para humanos. Identificar qual é o animal ligado à origem do surto facilita muito o combate à doença. Os casos atuais têm sido associados ao mercado de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes na China. Ali são vendidas mais de 100 espécies de animais vivos. A baleia beluga, morta, é vendida ali também. E é um dos mamíferos aquáticos que podem portar um coronavírus. Mas especialistas dizem que o mais provável é o surto estar ligado a outros animais, como galinhas, morcegos, cobras ou coelhos. Qual é o risco de essa doença se espalhar? No começo do surto, em dezembro passado, estimava-se que as dezenas de casos estivessem restritos à cidade. Mas os casos agora passaram a centenas e não estão mais restritos ao continente asiático. Além disso, acreditava-se que todos os casos registrados até então haviam sido contraídos de animais, ou seja, a doença não passava de uma pessoa para outra. Mas tudo mudou em janeiro, quando profissionais de saúde tiveram contato com pacientes infectados e também ficaram doentes. A China e o resto do mundo estão bastante preocupados com o Ano Novo Chinês. É um período no fim de janeiro quando centenas de milhões de pessoas viajam por todo o país e também para o exterior. Mas afinal, o que as autoridades estão fazendo? Países como Estados Unidos, Singapura e Reino Unido passaram a adotar em aeroportos aqueles scanners capazes de medir a temperatura dos passageiros. No Brasil, o Ministério da Saúde pediu à Anvisa para orientar passageiros em portos e aeroportos sobre medidas de precaução em viagem ao exterior. Em Wuhan, que é um hub de transportes da China, as autoridades também adotaram esses scanners de temperatura em estações e aeroportos. Pessoas com sinais de febre têm sido registradas, recebido máscaras e encaminhadas a hospitais e clínicas. O problema é que a febre não aparece imediatamente após a infecção. Estima-se que o período de incubação da doença, da exposição do vírus até o aparecimento dos sintomas, gira em torno de 2 semanas. E para resolver isso, vai ser preciso criar algum protocolo que recomende aos viajantes de áreas afetadas que avisem se vierem a ter algum sintoma de gripe. Autoridades chinesas também têm recomendado à população que não viaje para Wuhan ou mesmo deixe a cidade. Eles pedem que se evite aglomerações ali, onde vivem 11 milhões de pessoas. A título de comparação, o município mais populoso do Brasil, São Paulo, tem cerca de 12 milhões de habitantes. Com o avanço do surto, Wuhan começou a se parecer muito com uma cidade em quarentena. O governo central decidiu adotar medidas como interromper todo o transporte da cidade e impedir saídas sem motivos especiais. Agora, imagina como seria fechar São Paulo na semana anterior ao Natal. O que dizem os especialistas? Pessoas infectadas têm sido submetidas a tratamentos em isolamento para reduzir o risco de alastramento da doença. Com o surgimento de epidemias como essa, é comum ver diversas pessoas na rua usando máscaras cirúrgicas. Mas especialistas contestam a eficácia delas e afirmam que a higiene das mãos, por exemplo, é uma maneira muito mais eficaz de evitar contrair uma doença como essa. Recomenda-se também cobrir a boca ao espirrar e tossir,
manter um estilo de vida saudável e evitar tocar a boca, nariz e olhos sempre que possível. Espero que o vídeo tenha sido útil. O último é ótimo. O último pra mim, né? Pessoal se entregando, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Esse foi o meu primeiro. Obrigado. Até a próxima. Agora sim. Agora sim.